tudo bem? Vamos fazer a correção da atividade 2, impressionismo. Vocês lembram que era para analisar a pintura Impressão Sol Nascente, que estava na página 26? A primeira pergunta era: observe a pintura impressionista da página 26. Depois responda consultando a página 27. O que foi o impressionismo? O impressionismo foi um movimento artístico que se originou na França nos anos de 1860 e veio em oposição aos temas realistas e românticos. Temas realistas eram as pinturas feitas com uma grande definição, bem detalhista, e os temas românticos eram os temas que traziam o exagero, que traziam sentimentalismo. A segunda pergunta, sobre a pintura da página 26, qual é o tema? Aqui eu quero deixar bem claro para vocês a diferença entre o título da pintura e o tema. Estou falando isso porque nessa questão muitos de vocês confundiram. Ao invés de colocar o tema, muita gente colocou o título. Então, o título da pintura é Impressão Sol Nascente. Esse é o título que o pintor colocou. Agora, o tema, do que está falando? O que está sendo retratado ali? Algumas sugestões. O nascer do sol, o amanhecer, sol da manhã, e entre outros que vocês escreveram. Mas aqui eu só quero chamar atenção para vocês da diferença entre título e tema, que a maioria colocou o título. E também outra coisinha que aconteceu aqui, como o título é Impressão Sol Nascente, olha só, Sol Nascente, de manhã. Teve gente que colocou no tema o pôr do sol, mas o pôr do sol é quando o sol está indo embora, está se pondo, no final da tarde. Então o sentido ficou ao contrário, tá? Ficou oposto. Então, se o título é Impressão Sol Nascente, o tema só pode ser relacionado com o sol da manhã, tá? Amanhecer, início do dia. Depois, a próxima, descreva a paisagem, o que você vê. Aqui é uma questão subjetiva, né? Cada um. Mas aqui apareceu de novo, teve gente que escreveu o sol se pondo, o início da noite, mas aí é uma questão de prestar bastante atenção, tá bom? Isso no vestibular, no Enem, pode te pegar, porque se o título é Sol Nascente, você não pode escrever aqui que você está vendo o sol se pondo, porque aí à noite você está indo ao contrário. Teve gente que escreveu, a maioria colocou barquinho, teve até tubarão, porque parece mesmo que tem um tubarão ali do ladinho. Guindastes, dá a impressão que tem guindastes mesmo. A próxima pergunta, os elementos que aparecem na figura são bem definidos? O pintor foi realista ou subjetivo, só mostrou uma impressão? Aqui também pegou bastante gente, porque teve gente que escreveu que sim, que os elementos estão bem definidos e o pintor foi subjetivo, mas são temas opostos, tá bom? Se ele faz uma pintura bem definida, a pintura bem definida é aquela realista, que imita a realidade. Mas pensa bem, o tópico que nós estamos estudando é impressionismo. Impressionismo é impressão. Os pintores impressionistas, eles só davam a impressão de uma paisagem, de um objeto, como a gente está vendo aqui. Nós sabemos que é um mar, um barquinho, mas é uma impressão, não está bem definido, não tem detalhes. Então, se você respondeu que ele foi realista, você está indo contra o nosso tópico, que é impressionismo. Então, ele não pode ter sido realista. Ele foi subjetivo. Subjetivo, ele dá uma sugestão de que aqui tem um mar, um barquinho e um sol. Uma sugestão.
Teve gente também que misturou os dois, colocou que ele foi que ele foi subjetivo, mas também realista. São, são definições opostas. Se ele foi realista, ele foi objetivo, que não é o caso aqui. Se ele não foi realista, ele foi subjetivo. Aqui, para comparar, a gente tem uma pintura realista. Nessa pintura, o artista procurou detalhar o mais fiel possível. Ele fez o melhor que ele pôde. Tudo bem que aqui a imagem está meio esticada, tá? Por causa dos slides. Mas aqui o pintor tentou fazer o melhor que ele pôde, o melhor que ele sabia, para demonstrar o realismo na técnica que ele usou. Então aqui a gente percebe as ondinhas, a espuma das ondas, até o musgo que está presente ali nas pedras. Então essa é uma pintura realista. Olha a diferença da realista e da subjetiva, impressionista. Bom? A próxima pergunta era: o que está refletido na água? Bom, aqui apareceram muitas respostas, mas a que eu mais queria encontrar era o sol. Então pensa bem, sempre que você for responder umas questões, lembra qual é o título do capítulo que nós estamos estudando, qual é o tópico que nós estamos vendo. Então, o título dessa pintura não é Impressão Sol Nascente? O que está refletido na água? Era para aparecer o sol, tá bom? Teve até lua aí, mas aqui é o sol. Tudo bem, vocês colocaram guindastes, tubarão, homem, mas para você sempre acertar, pensa assim, espera aí, o título é Impressão Sol Nascente. O sol está na cara aqui que está aparecendo. Dá para perceber que a cor predominante na pintura é o azul. E o sol se destaca por ser laranja. Então, eu queria que vocês colocassem o sol. Peço para vocês assistirem os videozinhos que eu posto, tá bom? Porque são nos vídeos que eu estou dando as explicações. Muita gente escreveu que não está acompanhando as aulas gravadas pela CED porque não entendem como os professores estão falando. Então, pelo menos, vejam os meus vídeos que são curtos e vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. E se tiverem dúvida, me mandam por e-mail que eu estou respondendo todo mundo, beleza?